Agora vamos ver orientações contra a tristeza e a terapia para vencer a tristeza, né? Vamos ver aqui os remédios contra a tristeza. Então, a primeira coisa, você tem que colocar na cabeça que você tem que ser amado e saber que sou amado, né? Você tem que ser amado e saber que sou amado. É a cura maior para qualquer tristeza. Porque muitas vezes a pessoa triste, ela começa a imaginar que ela não é amada. Pare para refletir. Ah, claro, mas eu não sou assim, não. Você identificou todos os sintomas da tristeza que eu falei no vídeo anterior. Aí você acha que é amada, então você pare para refletir melhor, porque você não é uma pessoa que se sente amada. Comece a analisar a sua vida, seu passado, onde você começou a sentir queixa das pessoas, que parecia que você não era bem visto. Então, um exemplo, um remédio imediato contra a tristeza é refletir nessa frase. Grave essa frase, anote aí, né? Para refletir nessa frase. Eu não sou amado quando mereço. Porque quando eu menos mereço é que eu mais preciso ser amado. Ok? Você volte o vídeo aí depois para refletir a frase. Conforme o Padre Paulo, essa frase é um resumo do Evangelho puro. Ou seja, reflita bem nessa frase. Eu não sou, isso é um remédio imediato contra a tristeza. Você refletir nessa frase. Eu não sou amado quando mereço. Porque às vezes a gente, vamos entender essa frase, né? Eu não sou amado quando mereço, porque quando eu menos mereço é que eu mais preciso ser amado. Porque às vezes a gente fica triste porque a gente espera receber um amor porque eu mereci. Ah, eu mereci isso. Ah, as pessoas têm que me amar. Beijinhos pra cá, pra lá. As pessoas estrelas, né? Popstar. Ah, eu amo aquelas pessoas lá que são os cantores famosos. Eu amo a Xuxa, não sei o que. Ah, a Xuxa se sente amada. Ai, minha plateia, beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho pra lá, beijinho pra cá, crianças. Ah, eu tô me sentindo amada porque eu mereço, porque eu fiz um show maravilhoso, porque eu me apresentei, porque eu sou uma apresentadora famosa. Então, irmãos, cuidado, que a gente pensa que a gente tem que ser amado porque eu mereço, porque eu fiz algo merecedor. Entende? Aí você fica triste porque você não é reconhecido. Aí você pensa que porque você não foi reconhecido naquilo que você fez de algo merecedor, né? Aí você começa a ficar triste. Ah, eu fiz isso aqui, a pessoa nem olhou pra mim, nem ligou. Fiz uma coisa tão boa. Ah, eu tô no exército São Miguel Arcanjo, eu tenho ajudado tantas pessoas, eu rezo pelas pessoas, mas elas nem ligam pra mim. Ou seja, você fica se achando merecido. Aí quando você não vê retribuição, aí você fica triste. Então você tem que meditar assim. Eu tenho que ser amado, não é por coisas que eu fiz que eu mereça. Eu tenho que ser amado é quando eu menos merecer. Ou seja, quando eu sou uma pessoa inútil. Ah, eu sou uma pessoa inútil e as pessoas me amam mesmo assim, mesmo eu não sendo cara, mesmo eu não sendo a cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que é pancada, que é o bonzão. Estão entendendo? Então, isso é uma orientação imediata para a cura. Um remédio imediato é você meditar nisso daí. Certo? É uma frase um pouco complicada, por isso que eu estou me detendo mais nela aqui para vocês ficarem claros sobre isso daí. Então eu tenho que conseguir ver, me sentir inútil. Eu, Clailton, aqui, teve uma fase da minha vida que eu fiquei totalmente dependente das pessoas. Estava sem transporte, sem dinheiro, sem nada, andando de muleta, não podia quase nem levantar da cama um mês de cama, sem precisar praticamente levantar, tudo tinha que fazer para mim comida, até banho tinha que dar para mim banho. Então eu praticamente nesse tempo eu me senti totalmente um inútil, mas existiam pessoas que mesmo eu não podendo oferecer nada para elas, mesmo eu não merecendo aquela atenção, pessoas que estavam me ajudando, sem eu merecer. Então foi quando eu me senti inútil. Aí a gente vê, aí a gente se sente amado. Porque às vezes a gente quer se sentir amado quando a gente é um popstar. Ah, eu vou me sentir amado porque eu tenho um carrão do ano. Ah, eu vou me sentir amado porque eu tenho um bom curso. Ah, eu tenho um bom dinheiro, eu tenho um bom estado, eu tenho uma boa família. Né? Então não é por aí. Então é assim que a gente tem que entender para a gente se libertar da tristeza. Medite nesta frase aí, tá? Então vamos ver agora que é a terapia da tristeza, que é uma paixão. Não esqueça que são paixões. Paixões não é só o amor, né? Nós já vimos no comecinho dessas formações de cura. Então a paixão da alma, a tristeza, a paixão da alma. Terapia, primeira, anote aí.
Primeiro, para se curar, a pessoa deve tomar consciência de que está doente. Lembra das primeiras formações que eu disse assim? Primeiro, você tem que reconhecer que está doente. Se uma pessoa começa a apontar, falar de você, dos seus defeitos, e você acha que não tem aquele defeito, às vezes a gente se zanga. Mas mesmo você se zangando, pare para observar se realmente é verdade aquilo que ela está falando a seu respeito. Se você se analisar, vá se olhar às vezes no espelho e, e você perceber que você realmente tem aquele defeito, então procure reconhecer, então eu estou doente, eu tenho essa doença espiritual, ou seja, eu tenho esses defeitos, eu preciso me corrigir. Então o primeiro passo para a cura é isso, você tem que reconhecer. Como curar a tristeza? Existe uma tristeza que nasce quando perdemos nossos ídolos. Exemplo, se gosto de minha beleza e eu perco com a velhice, então eu fico triste. Então, existe uma tristeza que nasce quando a gente perde nosso ídolo. Então, para curar, tenho que aprender a renunciar às coisas do mundo para se desapegar, ou seja, o apego. Então, se eu era uma pessoa que eu me achava muito bonita, uma mulher, aí você achava muito bonita, essa você achava muito bonito, aí de repente chega na velhice, fica todo acabado, borocochô, aí você vai se olhar no espelho e começa a ficar triste. Ai. Ou seja, você era apegado a você mesmo, é o chamado narcisismo. E aí você fica triste, você tinha um apego à sua beleza, que pode ser apego a outras coisas também, não só isso, qualquer coisa que você perde, você era apegado ao seu emprego bom, aí você de repente perdeu o seu emprego, você entra numa tristeza. Você era apegado a algum cargo importante dentro de uma empresa e você perdeu este cargo e você baixou o nível, você fica triste porque você era apegado. Aí você vai descobrir que você tinha este pecado, este ídolo. Então eram seus ídolos, apego, porque neste mundo é para nos deixar tristes se a gente perder. Eu tô falando da tristeza ruim, que vai te deixar doente, não é a tristeza boa, tipo, eu fiquei triste, eu já até falei sobre isso, porque eu pequei. É diferente, isso vai te causar, na verdade, uma alegria, porque você tá arrependido, profundamente arrependido e chorar. Agora, com relação aos apegos das coisas, aí sim, certo? Segunda terapia. Então, para você curar, tem que aprender a renunciar às coisas, viu, do mundo, para se desapegar. Então, a primeira terapia é essa, renunciar às coisas do mundo. Jesus não disse, quem não renunciar a si mesmo e me seguir não é digno de mim. Então, você aprender a renunciar às suas coisas. Quem vai exercendo os dons que a gente vai preparando no exército, você muitas vezes tem que renunciar a coisas suas que você ia fazer para ajudar um irmão. Vou dar um exemplo. Se você gosta de ir à academia à noite, segunda a sexta, todo dia à noite, 7 horas da noite, eu gosto de ir para a academia. De 7 a 10 horas da noite, eu estou na academia. Mas tem uma pessoa precisando de uma ajuda, de um atendimento, numa sexta-feira, exatamente no meu horário da academia. Aí eu vou dizer assim, não, eu não vou lá não, porque é meu horário da academia. Não dá para ser outra hora, não. Ou seja, você não é capaz de renunciar aquele dia para ir ajudar o irmão. Você vai morrer porque faltou um dia na academia? Não vai morrer. Então isso é renúncia, irmão. Renunciar. Então aprendam a renunciar às coisas do mundo para se desapegar dos seus próprios bens, suas coisas do mundo que te causam tristeza. Segunda terapia, anote aí, ó. O segundo tipo de tristeza vem da cólera, a tristeza da cólera, da ira, ou seja, o rancor. Né? Esse tipo de tristeza está na fronteira entre a tristeza e a raiva. Ou seja, se você é uma pessoa que ficou triste porque ficou com raiva de algo, tem aquela raiva e vem uma tristeza, né? Me deu uma raiva e você fica triste. Então, é o segundo tipo de tristeza, né? Que vem com a cólera. É a tristeza do rancor, né? O rancor significa se recordar do mal o tempo inteiro. Então você fica, presta atenção se você tem rancor ou não, você fica lembrando do mal o tempo inteiro que as pessoas fizeram para você. A pessoa fez isso para mim, não sei o que. Você fica recordando o mal que foi feito. A tristeza, que está ligada ao rancor, que é unida à raiva. Como curar ela? Como curar essa tristeza que é unida à raiva? Não deve se fechar em si mesmo. Por exemplo, se alguma pessoa lhe fez mal, então
se encontre com os irmãos, assim você sairá de si mesmo. Então, não é você fechar em si mesmo, você tentar fazer este encontro, você tentar fazer este elo novamente com a pessoa que você ficou zangada, que você ficou com raiva, certo? Um exemplo aqui, ó. Os santos padres dizem que nossos irmãos são nossos médicos e dizem até que os demônios são nossos médicos, porque é quando ele nos tenta, faz-nos reconhecer onde está nosso mal, porque põe o nosso dedo na ferida, e é isso que o médico faz, né? Onde está a nossa ferida, ele põe o dedo onde está a nossa ferida, ou seja, os santos vão dizer que os nossos irmãos que apontam os nossos defeitos e até os demônios, eles fazem a gente chegar onde está nosso pecado, onde é que está a nossa ferida, mesmo que dói. Por isso que eu falei aqui no começo, se a pessoa disse uma coisa para você e doeu em você, vai ver se não é verdade, porque muitas vezes a gente fica achando que não é verdade. Vai analisar, tem a humildade de perguntar à pessoa, se você puder. Falando, por que você está vendo isso de defeito em mim? Que eu não estou nem vendo isso. Às vezes a gente não vê mesmo, às vezes está dentro, chama cura interior. É igual, por exemplo, se você não tivesse espelho, tiver um defeito bem aqui na minha cara, uma mancha, alguma coisa aqui, ó. Se eu não tiver um espelho, como é que eu vou saber que tem uma coisa aqui na minha cara? Como é que eu sei? Porque tem um espelho. O espelho eu olho, eu sei. Aí então a pessoa vem e diz, irmão, tem um negócio bem aqui na tua cara aqui, uma mancha aqui. Tu não tá vendo, não? Aí você pode ficar com raiva. Ai, não, irmão, não tem, tu não tá nem vendo. Aí você vai lá no espelho, aí no espelho você vê, realmente eu vejo, o irmãozinho me ajudou a enxergar que eu não estava vendo, ou seja, você foi no espelho, o irmão é o teu espelho. Então por isso que ele vem dizer aqui, ó, que na cura interior a gente tem que olhar para dentro de nós. E o irmão, e às vezes até o demônio, é o nosso espelho, que faz a gente ver essa mancha que está em nós que a gente não está vendo, certo? Então a gente tem que procurar botar o espelho. Se ele falou algo de você, que isso é algo espiritual, né, esses males, então você vai botar um espelho espiritual e vai enxergar para ver se você tem mesmo ou não. Então, a tua reação negativa diante de uma situação vai fazer você acordar, fazer-nos mostrar a tua doença espiritual que estava oculta. Aí você vai enxergar, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que explode com facilidade, é sinal de que você tem a doença espiritual da ira, nós vamos já estudar ela também. Aí, você às vezes não enxerga, a pessoa pode dizer, irmão, tu só vive com raiva, irado, zangado, tu é uma pessoa colérica o tempo inteiro, tente ver isso daí para ver o que é o teu problema, aí tu já logo responde também com colérica, não, eu não sou zangado, não, e já tá sendo zangado, tá entendendo? Ou seja, você acorda, então é preciso você ver. Então, um exemplo, quando estamos num silêncio orando e de repente chega alguém soluçando e lhe incomoda, daí você vai se irritar com aquilo. Então, nesse caso, teu irmão foi teu médico, pois mostrou que você estava numa falsa ilusão de tranquilidade e precisava ser curado dessa irritação por falta de paciência. Deve-se exercitar a paciência para se curar. Então, se você é um irmãozinho que está em oração, aí está adorando o santinho na igreja, está em oração maravilhosa, de repente chega um irmãozinho, toca quem você te chama, e tu, para que você me chamou daqui, porque aí você se irrita, ou seja, você não tinha paciência. Então, você estava numa falsa tranquilidade, num falso momento de oração, porque dentro de você não conseguiu chegar na paciência. Então, ele acabou mostrando um mal oculto dentro de você. Então, uma observação. A porta de cura das minhas doenças está em perdoar o meu próximo. Está me acordando para o mal que me encontro. Ele mostra minhas idolatrias. Então, a porta de cura é perdoar. É perdoar, irmão. Jesus não disse isso. Por isso que Jesus disse que quem não perdoar o seu irmão que está aqui, o Pai não vai perdoar. Não tem como, né? Então, terceira terapia, o tipo de tristeza que causa... Então, a terceira terapia é o terceiro tipo de tristeza, né? Que da causa indefinida. Então, a tristeza é chamada causa indefinida, quando parece não ter motivo, foi o que eu estava explicando, né?
Uma tristeza que de repente não tem motivo nenhum. Você analisou que não é a tristeza causada pela raiva, não é a tristeza causada pelo apego, né, que é a primeira lá, a tristeza causada pelo apego, a primeira terapia. A segunda, que é a tristeza causada pela raiva. E a terceira, que é a sem motivo. Então, se a pessoa ficou triste, você analisou e viu, você que vai ajudar a pessoa, ou para você mesmo. Você está vendo que está triste, não é nada de apego, não tem apego a nada mesmo, você tem certeza já disso. Não é por causa de raiva, então vai se encaixar na tristeza sem motivo. Então, como analisar essa situação da tristeza sem motivo? Então, nenhuma que é a influenciada pelo demônio. Peraí. Então, o terceiro tipo de tristeza é de causa indefinida, quando parece não ter motivo nenhum, que é a influenciada pelo demônio. Então, essa é a influenciada pelo demônio, a tristeza sem motivo. A terapia não é específica, mas aplica-se um remédio geral, que é a palavra de Deus. Então, não tem um remédio específico, mas a palavra de Deus nada melhor do que beber da palavra de Deus. Se a tristeza sem motivo está sendo influenciada pelo demônio, que melhor do que ajudar a afugentar o demônio se você pega a própria palavra de Deus que está ali na Bíblia, as palavras ditas pelo próprio Deus que os seus profetas, os seus escritores fizeram, inspiradas pelo Espírito Santo, para você beber, porque a palavra de Deus é a verdade e ela vai te libertar. Então, pois como não se sabe bem sua causa, sua origem, aplica-se a palavra de Deus, porque a tristeza que não tem causa, ela é aparentemente sem causa, porque se enraizou dentro de você por causa de uma mentira que se repete dentro de você. Por isso se coloca a espada da palavra de Deus, que é a verdade, para combater a mentira do demônio que colocou dentro de você. Então a tristeza causa sem nenhum motivo, ela é o quê? Ela aparentemente é causada por uma mentira que você fica repetindo dentro de você. Uma mentira de algo, de um acontecimento que não existe. Então ela é sem motivo, não tem motivo nenhum para você estar triste, mas você criou uma mentira dentro de você e se alimentou. Então a palavra de Deus ela vai combater, como diz em Efésios 6, né, lá, capítulo 6, vai dizer, vista-se, né, pegue a espada, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo, para combater as mentiras e os erros. Você pode ler também os Salmos, né? Salmo 43, que fala da tristeza. Por que te entristeces, minha alma, gemer no meu peito? Espera em Deus, louvarei novamente. O meu Deus Salvador. Ok? Então a segunda parte dessa cura é orar. Então a primeira, dessa tristeza sem motivo, é a palavra de Deus. A segunda vai orar. O que é oração? Vai te entregar diante de Deus. Né? Agradecer, vai orar, agradecer, louvar a Deus. Por isso, irmãozinhos, a gente aconselha também todas as pessoas que estão fazendo acompanhamento espiritual, tratamento, recebendo aconselhamento, direção espiritual. É bom participar do grupo de oração. Se você não pode participar do grupo de oração do Exército São Miguel Arcanjo, que a gente faz, onde no grupo de oração a gente faz os nossos encontros com orações, com louvores. Então você já vai estar trabalhando todas as doenças espirituais. Não é só para quem tem tristeza, não, mas para todas as outras doenças espirituais. Então, eu aconselho, às vezes até convido, quando era no grupo do WhatsApp, eu boto pro pessoal lá para participar, mas o povo não vai. Né? Precisa eu dizer assim, porque você tem que participar para alcançar a cura. Aí a pessoa vai dizer assim, mas o que tem a ver eu ir pro grupo de oração, participar, e o que vai ter a ver com minha cura do que eu estou fazendo acompanhamento? Ela não vai entender. Aí por isso, só está no simples obediência, apenas vá. Então a gente aconselha todo mundo aí, mas o povo não vai. Dentro do próprio Exército São Miguel Arcanjo, eram 30 pessoas do grupo de atendimento que eu fazia, mandava lá, se aparecia 3 de 30 era muito nos encontros. Aí as pessoas vão conseguir alcançar a cura? Não. Toma um remédio que eu passo,
esses remédios que eu estou falando aqui para vocês, não, vai alcançar a cura? Não. Reza, aumenta, todo dia tá rezando? Não. Como é que vai alcançar a cura? Não vai, porque às vezes a pessoa fica pensando que a cura eu tenho que dizer uma palavra mais pirlim-pim-pim, usar uma varinha de condão da Cinderela para transformar a abóbora na carruagem. Ah, e o Claudio não fez essa mágica e não aconteceu a cura, então eu não vou mais. Eu não quero nem mais procurar ele. Eu vou lá agora para outra religião. Ou mesmo pro espiritismo, pra macumba, ou pra igreja protegendo, porque não tá acontecendo a cura. Aí tu vai ficar rodando, e pior do que peru, né? Girando e não vai encontrar cura em canto nenhum. Simplesmente porque tu tá querendo um meio fácil. Deus ele pode dar um milagre na tua vida, ele pode. Mas se ele conhecer teu coração, se ele sabe que teu coração é desses de duvidar, de encanto, todo decanto, tu não faz as coisas simples, ele não vai te dar um milagre. Porque tu vai receber o milagre e vai esquecer Deus. Como aconteceu lá dos 10 leprosos, né? Os leprosos, todos alcançaram o milagre. Aí os 9 esqueceram Deus e só um voltou para agradecer a Jesus. Foi? Então nós seres humanos somos assim e Deus conhece a gente. Tanto é que na Sagrada Escritura está cheio de exemplos assim, de comportamentos nossos, né? Então vá orar, vá agradecer a Deus, vá louvar, louve em casa também, cante, mesmo sabendo cantar bonito, ou participe do grupo de oração, tá? Então, um grande remédio que serve para todas as tristezas não é a alegria. Ah, claro, mas eu tenho que fazer aquela pessoa ficar alegre, às vezes a gente dá remédio errado, né? Tipo, a pessoa tá triste, porque geralmente a pessoa triste, ela tende a ter depressão, né? Ah, a pessoa triste, eu vou resolver o problema dela chamando ela para poder fazer uma coisa alegre que ela gosta. Ah, vamos pro parque de diversão. Irmãos, isso não é o remédio correto, não é alegria, dá para ela alegria. Nossa, cara, como é que pode não ser alegria? É isso que eu já estou dizendo aqui dos remédios. Por que não é alegria? Né? A gente pensa que é a alegria que a gente tem que dizer para a pessoa, né? Por quê? Porque se a pessoa sair da tristeza, ela saiu da tristeza, ela foi imediatamente para a alegria, virá a tristeza novamente. Então ela foi lá para o parquinho de diversões, ficou alegre lá, voltou para casa. Aí ela vai estar lá dentro de casa remoendo algo dentro. Essa mentira, pode ser a mentira da tristeza aqui sem motivo, pode ser a raiva, algum rancor que ela vai estar remoendo, lembrando, ou pode ser algum apego que ela perdeu, né? Então ela vai ficar de novo. Então por isso que não adianta, não é assim que vai resolver, né? Então logo o caminho para sair dela é pedir a Deus o dom da verdadeira tristeza. Então peça também ao outro remédio, o dom da verdadeira tristeza, ou seja, o arrependimento. A tristeza de perder a Deus por causa dos nossos pecados. Assim, meu Deus, eu tenho pecado muito. Ah, eu estou arrependido. Então oriente a pessoa, ou você mesmo que vive nessa tristeza. Senhor, eu preciso... Eu me perdoo, eu cometi tantos pecados, eu me arrependo. Aí eu era pegado aquelas coisas materiais mesmo, por isso que foi bom eu ter perdido. Aí eu perdi aquele emprego, aí eu era muito apegado mesmo, aquele emprego era vaidoso, eu humilhava os outros. Ah, foi bom ter perdido, Senhor, porque eu pequei naquilo dali. Ah, muito obrigado. Então você tem que saber olhar para os seus pecados e pedir a Deus perdão, arrepender, né? Assim teremos aqui que se arrepender. Por isso Jesus diz: felizes os tristes, porque serão consolados. 1 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios, perdão. Então tem que ficar triste porque ofendeu a Deus. Aí você vai tentar ficar triste porque ofendeu, né? A verdadeira tristeza. Tristeza boa chamada, né? Por causa de nossos pecados. Essa tristeza deve ser constante. Então a gente tem que ser igual aos santos. A tristeza constante de ter ofendido a Deus, né? Perdão, Senhor, perdão. Vamos dar um exemplo. Hoje pequei, fico triste. Se entristece em ver os pecados da humanidade, mesmo eu não mais me entristecendo porque não peco gravemente. Então vamos supor que mesmo que eu não cometa mais pecado grave, mas eu começo a ver as pessoas com tanto pecado, fazendo tanta maldade, você fica triste por aquilo dali, porque estão ofendendo a Deus, né? Estão fazendo grande mal dentro do mundo. Então, esse tipo de tristeza lava nossa alma e nos purifica. Essa vai ajudar você a se libertar da tristeza ruim. Então, temos que mudar o objeto de nossas tristezas, deixar de ficar triste porque bati, por exemplo, o carro, porque uma casula de 3 mil reais de um padre foi para o lixo, porque meu namorado me abandonou, porque o meu marido me traiu e me deixou, né?
Mude o objeto e fique triste porque reconhece que peca e com isso ofende a Deus. São João Cassiano ele vai dizer o seguinte: a tristeza, doença é áspera, cheia de rancor, impaciente, intratável, de amargura, estéril e de um penoso desespero. Essa tristeza doente paralisa a pessoa a tal estado que ela não consegue fazer mais nada, tirando-lhe o sofrimento salvífico, deixando-a de forma irracional. Ou seja, ela passa a não ser uma pessoa racional. A outra tristeza é segundo Deus produz a salvação, é obediente, afável, humilde, doce, cheia de suavidade, de paciência, porque é proveniente do amor de Deus por causa do desejo de perfeição se espalhar, sem causa em todos os ambientes da pessoa. Então, sintoma da tristeza. Anotou aí o sintoma da tristeza? O que disse São Cassiano? Volte o vídeo aí e bote aí as falas que eu disse aqui do São Cassiano, do que é a tristeza ruim, né? Essa tristeza áspera, impaciente e por aí vai. Quais são os frutos da tristeza segundo Deus? A verdadeira tristeza que você tem que trabalhar e ter estes frutos, né? Os frutos do Espírito Santo. Anote aí, ó. Amor, a tristeza segundo Deus, ela ama. Então, por você amar tanto, aí você se entristece, você deseja tanto que aquela pessoa se salve, você tem tanto amor por ela, mas você está imaginando que ela vai para o inferno se ela mudar de vida. Você está vendo, vamos supor, você viu que seu marido traiu, e você começa a ficar triste porque você está vendo ele traindo, que ele pode ir para o inferno, mas você quer tanta salvação dele, não o contrário, que você às vezes desgraça o teu marido, xinga ele, briga. Aí você fica triste porque está traindo e fica com esse monte de coisa áspera, ríspida e não quer mais saber do seu marido. Tá vendo? Eu estou dando um exemplo aqui disso, do marido. Porque às vezes eu atendo pessoas também com problemas de relacionamento, né? Então, tente analisar isso daí, o amor. Pode ser para outras coisas também, como está voltado o teu amor. A alegria, então os frutos do Espírito Santo é a alegria, ou seja, a verdadeira tristeza. Vem aquela alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, pessoa mansa, confiança, a pessoa é uma pessoa confiante diante das situações. Ela tem um domínio de si. Presta atenção se você tem um domínio de si ou não. Se você tem a verdadeira tristeza que vem do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, você tem um domínio de si. O que é o domínio de si? Eu vou dar só um exemplo. Você é que manda nas redes sociais ou ela manda em ti? Você é que manda no celular ou o celular manda em ti? Eu acho que o celular manda em ti. Porque tu não pode dizer, tocar ali, tu já quer atender. Tu quer ver, meu Deus do céu, chegou uma mensagem, deixa eu ver. Aí a rede social tem que estar vindo aqui. Você tem um controle ou não tem? Isso já demonstra a falta de domínio se você não se domina. O celular te domina. Então significa dizer, cuidado, você pode ter sinais de tristeza, viu? Cuidado. Tristeza ruim, tá? Benevolência, tudo está lá em Gálatas 5, tá? Quem quiser depois pesquisar aí na Bíblia. Então, esse tipo de tristeza, segundo Deus, deve ser permanente. Então, é ter todos esses frutos do Espírito Santo. Tem que ser todo instante, todo dia. Já analise isso aí todo dia na tua vida. Então, observação: quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ela nota suas falhas e seus pecados. Então, quanto mais tu for capaz de ver que tu é uma pessoa que tem muitos pecados, que tu tem pecado, tu consegue enxergar teus pecados para lutar para sair dele, que tu chora porque tu tem esses pecados, mesmo ele sendo leve, os santos choravam por causa que cometia pecado levezinho, do tamanho de um grão de areia, que se ele cometesse, já entrava numa tristeza, a tristeza boa, chorava os pecados diante de Deus. Então, se você, quanto mais se aproximar de Deus, mais você vai enxergar seus pecados. Mas para você se aproximar de Deus, como é que aproxima de Deus? Buscando a vida de oração, a vida de ascese, de ajudar o próximo, de amor, de procurar examinar os 10 mandamentos para procurar ver se está cumprindo ou não. Então existe a tristeza da vaidade, é a do orgulho ferido que se disfarça de tristeza, segundo Deus. Exemplo, não significa dizer que a pessoa que chora os próprios pecados está no caminho da cura, que é a falsa, né? O orgulhoso. É a tristeza falsa, é a tristeza disfarçada de orgulho, né?
porque é o orgulho ferido, né? Então tem a pessoa que chora o próprio pecado por vaidade. Por exemplo, ao se confessar diz, Padre, por que fazer isso? Isso é orgulho ferido e não tristeza segundo Deus. Gente que chora a si mesmo. Ponto. Então, não tente justificar o seu pecado. Eu fiz esse pecado por causa disso, disso e disso e disso, daquilo outro. Tá? E para finalizar, a saudade é uma tristeza boa. Ter saudade de Deus, um coração que deseja se reconciliar e ter paz com Deus, como a parábola do filho pródigo que teve a esperança de voltar para a casa do Pai. Amém? Então é isso sobre a tristeza. A gente vai dar continuidade às aulas. A próxima vai ser sobre a assídia. Tá? Até a próxima aula.